Ansiedade, medo, estresse, fobia, tensão são tecnicamente coisas diferentes, mas talvez para o nosso dia a dia o que nós passamos podem ser na realidade caracterizadas por algo que é um problema muito comum, principalmente nesse século. Quem sabe o maior de todos os problemas deste século quando se tratando do nosso psicológico. Sim, estamos falando da ansiedade. Ansiedade generalizada, crônica, aguda, intensa, moderada. Hoje, neste vídeo, eu te convido a entender um pouco a respeito da ansiedade, entender como nós podemos identificar, tratar, reconhecer e também nos apoiarmos diante de Cristo. Olá, eu sou o Gabriel, sou pastor da Igreja Presbiteriana em São Miguel Arcanjo. Eu te convido a estudarmos juntos um pouco a respeito da ansiedade. Algo que coloca a nossa defesa em xeque. E para começar, eu gostaria que a gente diferenciasse o que é uma ansiedade normal e o que é uma ansiedade neurótica. Uma ansiedade moderada e uma ansiedade intensa. Uma ansiedade aguda e uma ansiedade crônica. Bom, esses dois lados mostram pra gente que às vezes é comum que a gente tenha momentos de ansiedade, momentos em que a gente perde o nosso chão mesmo, momentos em que a gente fica com muito medo, que a gente fica muito preocupado, ansioso. A ansiedade normal, ela está presente no nosso dia a dia, quando nós sentimos momentos de tensão, momentos de medo, quando nós temos provas, casamentos, dias antes de grandes provações, de entrevistas de emprego. É comum que nós fiquemos ansiosos, que a gente não durma à noite, que a gente soe frio, que a gente fique meio desorientado. Isso é comum e às vezes é até benéfico que a gente tenha esse tipo de ansiedade para a gente conseguir se centrar, se colocar no eixo, se concentrar, pensar e refletir a respeito das situações que a gente tem passado. Essa seria a ansiedade normal, a ansiedade aguda, a ansiedade moderada. Essa ansiedade ela vem de tempos em tempos e logo passa. Quando as situações passam, a gente acalma nosso coração e se relaxa. Mas, por exemplo, a ansiedade crônica ela é contínua e todos os momentos nós estamos sempre com uma intensidade absurda, pegando o que às vezes são grãozinhos de ansiedade e transformando em grandes tempestades. Mas quais que são as causas da ansiedade? Bom, em primeiro lugar, nós encontramos um tipo de origem da nossa ansiedade chamado de ameaças. Ameaças quanto aos perigos, por exemplo, perigos como crimes, e é por isso a gente não consegue dormir à noite, porque a gente acha que alguém vai entrar em casa. Perigos como a instabilidade financeira, achando que o nosso dinheiro não vai valer mais nada e por isso fica guardando com medo de perder tudo. Instabilidade também, por exemplo, no nosso emprego. A gente sempre fica com medo de chegar àquela demissão que a gente nunca espera. Doenças que vêm de uma hora para outra e acabam com a nossa saúde, trazendo às vezes gastos que a gente não esperava, trazendo dores e quem sabe até mesmo luto. Uma outra ameaça que nós encontramos que acaba se tornando uma origem à ansiedade é o desafio da nossa autoestima. Sim, autoestima, talvez isso não parecia ser uma origem de uma ansiedade para você. Mas quantas pessoas se preocupam tanto com a sua imagem? Talvez você seja assim. Você acaba criando uma grande máscara para mostrar às pessoas uma pessoa que não existe, mostrando que você é forte, que você não tem problemas na sua vida, que você sempre está feliz, que tudo está bom. Mas quando nos aprofundamos nos nossos reais sentimentos, nós percebemos que estamos cheios de problemas. Quando essas máscaras elas são ameaçadas em serem jogadas ao chão, nós ficamos com medo porque nós não queremos mostrar aos outros quem nós realmente somos. Nos esquivando para que as pessoas realmente nos conheçam, afastando pessoas que estão tentando se aproximar, distanciando pessoas que querem profundidade, um relacionamento sério, um relacionamento profundo de amizade, de amor. E às vezes nós deixamos as pessoas longe, afastadas e ficamos remoendo em ansiedade só para dar manutenção em quem nós fingimos que somos. Outra ameaça que traz muita ansiedade para a gente é a separação. Justamente separação de pessoas com outras. Distância seja por viagens, distância seja por mudanças, distância também seja por divórcio, por luto. Nós ficamos com muito medo de ter um vazio no nosso coração que acontece e tem origem no afastamento, na separação daqueles que nós amamos. E não permitimos com que pessoas se tornem próximas de nós, com medo de que em algum momento elas se distanciem e a gente sofra
por essa separação. Olha que prejudicial. Tudo isso também pode ser a causa de uma grande ansiedade. Medo de conhecer pessoas, ansiedade e preocupação das pessoas saírem da sua vida, que acaba te impedindo de viver a verdadeira alegria, comunhão, vida com vida, pessoas com pessoas. A gente se afasta porque tem medo que um dia elas desapareçam e se separem da gente, e acaba justamente evitando os momentos de alegria da aproximação. Uma outra causa que traz muita ansiedade é os valores. Uai, Gabriel, mas como assim os valores podem trazer ansiedade para mim? Bom, porque às vezes nós colocamos sobre as nossas costas valores que são muito pesados. Valores que nós sequer conseguimos cumprir. Ideais que nós pensamos que a perfeição é ali e nós devemos alcançá-lo. Por isso, às vezes nós ficamos com muita ansiedade, porque nós vemos às vezes que alguns políticos não seguem o que nós pensamos, porque a nossa família discorda da gente e às vezes nós queremos impor aquele conceito totalmente elevado que nem a gente consegue cumprir, mas nós queremos colocar nas outras pessoas. E a gente fica com ansiedade porque a gente nunca vai conseguir chegar nesse estado. A gente fica se cobrando, a gente fica se maltratando e se humilhando cada vez mais, tentando chegar naquele padrão de perfeição. Uma outra causa para a sua ansiedade pode ser também a fisiologia. Sim, nós somos uma grande máquina biológica que precisa com que todas as suas engrenagens e pecinhas estejam alinhadas. E às vezes quando uma sai do lugar, as outras entram em desordem. Os nossos hormônios podem ser parecidos. Às vezes nós temos a falta de produção de um, que influencia o aumento de outro, trazendo ansiedade e preocupação. Por fim, uma última causa para a ansiedade pode ser a sua vida espiritual com Deus. Sim, e preste atenção, não estou falando que é a única causa. Algumas pessoas falam que se você está ansioso é porque você está em pecado. Pelo contrário, como nós já vimos, existem inúmeras causas. Mas eu queria que você se concentrasse nesse instante com a sua vida espiritual. Às vezes a sua saúde está muito boa. Às vezes a sua família está perfeita. Seu trabalho de vento em popa. Mas você está longe do Criador. Você está longe do seu propósito. E não saber para onde vamos nos traz uma falta de direção, nos traz uma falta de força, de energia, como eu disse, uma falta de propósito. Novamente, você se vê ansioso, preocupado com coisas que talvez foram criadas pela sua própria imaginação, mas que são instrumentos de Deus para te trazer de volta. Às vezes, nós imaginamos que estamos super bem e que temos total controle da nossa vida, nos esquecendo então do Criador de todas as coisas. Aquele que rege e sustenta toda a criação. Aquele que tem poder para dizer o sim e não para as coisas mais absurdas e também para as coisas mais pequenininhas da nossa vida. Quando nós nos esquecemos dele e falamos o seguinte: Deus pode ficar no seu canto, da minha vida eu cuido, às vezes nós nos afastamos muito dele. E ele que se importa com você, talvez esteja chacoalhando a sua vida com bastante preocupação e bastante ansiedade para mostrar o seguinte: ei, deixa eu tomar conta da sua vida. Essa é mais uma causa da ansiedade. Quando nós vemos que inúmeras coisas fogem do nosso controle e muito menos em quais mãos colocamos os nossos problemas. Bom, coloque nas mãos de Deus. Agora que nós já demos um panorama da ansiedade, vemos algumas causas, eu queria falar agora sobre alguns efeitos. O que a ansiedade traz nas pessoas? Primeiro nós vemos alguns efeitos físicos, como, talvez assim como eu, e isso é um segredo, dor nas costas. Sim, tenho muita dor nas costas por conta da ansiedade. E quanto mais o meu psicológico fica abalado, talvez muito preocupado, mais as minhas costas doem. Você se identifica com isso? Bom, mas não somente isso. Às vezes nós vemos pessoas que sofrem por irritações na pele. Alergias, coceiras, cravos, espinhas, oleosidade. Também pode ser efeitos da ansiedade no nosso corpo. Dores também musculares, tensões, né? Como câimbras e algo muscular nesse sentido. Úlceras no intestino, inflamações na garganta, enxaquecas e dores na cabeça. Sim, veja que a gente é um ser completo. Quando o nosso emocional está ferido, o nosso corpo também se fere. Um segundo tipo de efeito que a ansiedade pode trazer pra gente são os efeitos psicológicos, como falta de criatividade, como aquela tristeza que a gente só tá bolado, só tá chateado, mas sem nenhum motivo. Também pode ser que nós percamos a produtividade,
a gente não consegue se concentrar, falta de foco, perda de memória, falta de raciocínio. Tudo isso, problemas na nossa mente, que são causadas pela ansiedade. Uma terceira tipo de reação que a gente pode ter, ou efeitos que nós temos por conta da ansiedade, são reações defensivas, que no final das contas é a nossa tentativa de tentar ignorar a existência de algo que nós estamos passando. Quantas vezes você falou o seguinte, tá tudo bem, não tem nada acontecendo? Ou então quando alguém te pergunta, e aí, tudo certo? Você fala assim, nossa, se melhorar, piora. Mas a gente sabe que às vezes o nosso interior só está negando uma realidade muito destrutiva. Uma reação defensiva também é culpar outras pessoas. Você não tem nenhum problema, mas se você está passando por algo ruim, é culpa das outras pessoas, é culpa do meu chefe, é culpa da minha igreja, é culpa do meu pastor, culpa da minha família, da minha esposa, do meu marido, dos meus filhos. Você sempre externaliza as coisas, mas você não tem coragem de enfrentar o real problema. E por último, nós temos reações, efeitos espirituais. Como a gente já estava falando um pouco antes, às vezes a gente pensa que tem total controle sobre a nossa vida. E quando ficamos totalmente ansiosos, a gente quer cada vez mais tomar o controle sobre a linha que a nossa vida está tomando. A gente quer pegar a direção que estamos indo e ter total controle. E a ansiedade, ela é retroalimentativa. Quanto mais nós temos ansiedade, quanto mais nós tentamos lidar com ela com nossas próprias mãos, nós mais aumentamos a nossa ansiedade. Porque nós sempre reafirmamos que não iremos conseguir controlá-la, lidar com ela e resolver os nossos problemas. Sim, eu estou falando sobre aquela ansiedade que é justamente uma grande aflição, uma grande angústia. Talvez seja com uma dessa que o salmista escreve o seguinte: nos muitos cuidados que dentro de mim se multiplicam, as consolações de Deus nos trouxeram alegria. Sim, nos muitos cuidados que são retroalimentativos, que eles se multiplicam só porque a gente fica remoendo e cultivando, nós encontramos agora a alegria que vem depois no amanhecer. As consolações do Espírito Santo nos permitem termos agora um ponto final para toda essa ansiedade. Mas já que a gente está falando bastante sobre isso, sobre ansiedade, sobre Bíblia, eu queria que a gente agora pensasse em algumas formas, algumas dicas para a gente tentar cuidar e tratar da nossa ansiedade. E essas dicas não é apenas para você que tem ansiedade. Talvez você não tenha, mas conhece alguém que tem ou na sua família tem alguém passando por isso. E por isso se atende bastante nessas dicas, porque eu não vou falar só sobre ler a Bíblia e fazer oração, como muitos pastores aí falam e acham que vai resolver a ansiedade apenas com isso. Não, são dicas completas, desde realmente colocar os joelhos no chão, mas também procurar alguns profissionais e tomar alguns remédios, tá bom? Vamos lá? Em primeiro lugar, preste muita atenção, vou puxar sua orelha nisso, reconheça que você é ansioso. Bom, veja as evidências. Veja se você está passando por momentos que você não consegue mais raciocinar. Veja se você não fica ali inquieto, às vezes nem sabe o porquê. Veja se você não está permitindo que as pessoas adentrem as muralhas do seu coração porque você tem medo de perdê-las. Veja se você está sendo impedido de viver uma vida contente, alegre e satisfeita, porque você sempre se preocupa, porque você nunca consegue aproveitar as partes boas da vida, porque você sempre tem algo atrás. E quando você participa de momentos como esses, é porque você tem uma máscara? Bom, a ansiedade está aí no seu coração. Para ajudar, se pergunte, o que está causando a minha ansiedade? Não apenas reconhecer que você é ansioso, mas também reconhecer quais são os gatilhos que te deixam desta forma. Liste, pega um papel, uma caneta, escreve, pega o seu celular, dá uma anotaçãozinha ali e tente achar os maiores gatilhos que disparam a sua ansiedade e te deixam naqueles picos exagerados. Segundo lugar, diminuindo a tensão. Sim, às vezes a gente fica tão tenso, né? Relaxa um pouquinho, né? Eu gosto muito de Coca-Cola. Às vezes quando eu tô muito ansioso, minha mulher já me pega uma Coca-Cola gelada, coloca ali um limãozinho. Nossa, eu fico tranquilo lá tomando uma coca. Mas talvez você goste muito de esportes. Você gosta de correr para liberar a sua atenção, jogar videogame, assistir alguns filmes, para dar uma relaxada. Relaxe. Joga fora um pouco, desliga um pouco o seu celular, desliga um pouco o seu computador, converse um pouco com seus amigos, saia para comer um espetinho, um lanche, dá uma relaxada, libere um pouco essa tensão. Ou então pega o travesseiro mesmo e grita, libera tudo para fora, né? Não transforme isso em violência, não transforme isso em mau caráter, não recorra a entorpecentes, drogas, álcool, não.
Mas procure de forma saudável liberar essa tensão, seja com esporte, seja com diversão, com entretenimento, com família, com comunhão. Tenha certeza que já vai te dar uma acalmada, vai desacelerar o seu coração. Isso é muito importante. Vai te colocar nos eixos para você usar um pouco agora a mente, a sua razão, para discernir a respeito do que você tem passado. Aqui agora vai uma dica para a família, para os amigos, para aqueles que têm pessoas próximas de você. Gente, demonstre amor, paciência, respeito. Às vezes a gente não consegue entender o que a pessoa está passando, isso é normal. Não se cobre tanto, mas ajude, auxilie, esteja ao lado. Abrace, tente reanimar as coisas e não se culpe se às vezes a pessoa não consegue devolver este amor que você está entregando. A ansiedade é grave, ela nos afasta das pessoas, nos afasta de Deus, nos afasta de nós mesmos. Então, família, tenha cuidado, cuide, não espere nada em troca, ame gratuitamente. Bom, agora não uma dica, mas uma orientação, e preste bastante atenção nisso. Faça intervenções, em primeiro lugar, biológicas, ou seja, procure um médico, um responsável, uma pessoa capacitada para te colocar nos eixos. Quando a gente quebra o nosso braço, a gente não vai lá, pega uma fita durex e amarra um pedaço de pau no nosso braço. Não, a gente vai no hospital e coloca um gesso. Por isso, a mesma coisa. Se você tem passado por ansiedade, que é sim um problema a ser tratado também biologicamente, você precisa procurar ajuda de responsáveis por isso. Profissionais capacitados que vão te auxiliar nessas falhas. Lembra, nós somos uma máquina biológica. E se tem alguma pecinha faltando, eles vão agora repor essa pecinha. Uma segunda intervenção que você pode fazer é a intervenção dos seus comportamentos. Às vezes você tem hábitos e comportamentos que geram e te colocam nesse estado de ansiedade. Sono desregulado, alimentação desequilibrada, diversão escassa e espiritualidade morta. Veja que tudo isso podem ser causas também e hábitos que estão te impedindo de viver contente e tranquilo. A terceira e a última intervenção é a intervenção ambiental. Será que a sua família não se tornou um ambiente que colocam as pessoas em ansiedade? Será que o seu trabalho não se tornou um lugar em que você é explorado, cobrado além da conta? Será que a sua igreja não se tornou um local que você é escravizado? Por isso, tome muito cuidado para não viver em ambientes assim. E se você vive, agora intervenha, mude, transforme ou saia. Bom, mais algumas dicas agora para a família. Encorajem as pessoas que estão passando pela ansiedade a viverem diferentes, a mudarem os seus objetivos, suas metas, suas ações, a saírem da rotina e viverem agora de forma mais ativa. Encorajando para que ela procure profissionais, psicanalistas, psicólogos, psiquiatras, conselheiros bíblicos. É muito importante que você procure ajuda em todas as áreas que você tem essa dificuldade. Procure. Às vezes a gente começa a tomar um remédio, mas não tem um acompanhamento psicológico. Às vezes a gente até tem um acompanhamento psicológico, mas não coloca e não organiza a sua vida espiritual com Deus. Às vezes você só se coloca em cobrança espiritual. Só que na realidade você está precisando de remédio para colocar o seu hormônio em lugar. Nós falamos hoje um pouquinho sobre a ansiedade, desde um panorama, causas, efeitos, algumas dicas de como podemos começar a lidar com isso, mas não use isso como a única maneira de você conhecer, se aprofundar e tratar a ansiedade. Como a gente estava falando, procure profissionais para isso, certo? Eu sou o Gabriel, pastor da Igreja Presbiteriana em São Miguel Arcanjo. Estou disponível para te auxiliar como for. Também te convido a fazer uma visita à nossa igreja, à nossa comunidade de fé, nossa família cristã, que se reúne todos os domingos às 7 horas da noite. Tenho certeza que o Senhor terá uma palavra de graça ao seu coração e que você será muito bem acolhido com as pessoas que estarão lá te recebendo. Um grande abraço e até mais.